Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais uma aula de dependência. Hoje continuaremos a falar sobre a estrutura econômica e estrutura de trabalho da população. Verificaremos também como a situação do, no território brasileiro, ok? Então, continuando a nossa relação entre população, mercado de trabalho, diferentes formas de desemprego, trabalho no primeiro setor da economia, segundo setor da economia, terceiro setor da economia, nós aprendemos um pouquinho que o desemprego ele pode ser conjuntural, quando ele se estrutura através de crise econômica, e desemprego estrutural, quando a mão de obra ela é substituída pela tecnologia ou ela é substituída por máquinas, tá ok? Isso é uma forma de desemprego. E para reverter essa situação de desemprego, nós falamos um pouquinho também sobre a terceirização da mão de obra. Né? O que seria essa terceirização da mão de obra? Seria que aqueles profissionais que vendem seu serviço para uma empresa e essa empresa é contratada por empresas maiores. O exemplo que eu citei é de pessoas que fazem limpeza em algum banco, em alguma instituição financeira grande, uma empresa multinacional, numa escola, né, como nós citamos o exemplo lá da escola. E aí, então, ou a pessoa contrata diretamente com a carteira assinada, ou ela pela empresa, ou ela é levada a ser contratada através de uma empresa que vai terceirizar o seu serviço, tá? E aí então a gente percebe, por exemplo, no Banco do Brasil, as pessoas que fazem faxina, as pessoas que são seguranças bancárias, elas são de empresas terceirizadas, né? Vimos também que existe o trabalho da informalidade, ou o trabalho informal, aquele em que a pessoa não tem a sua carteira assinada e ela então não vai, sem esse registro na carteira, ela fica sem receber alguns pormenores em que a lei ela ajusta como uma, uma ajuda financeira quando a pessoa fica doente, 13º salário, aposentadoria. Se ela não contribui para a previdência social, ela não vai ter esses direitos que são estabelecidos pela lei. Mas a gente pode reverter isso com a autonomia ou com o MEI, né? Como falamos na semana passada. Nós podemos ser o nosso próprio patrão, desde que a gente contribua para o INSS. E hoje falaremos um pouquinho, avançaremos sobre trabalho infantil e trabalho escravo, né? Como é o trabalho infantil no mundo, no Brasil, e existe trabalho escravo hoje? Trabalho escravo em pleno século XXI? É, infelizmente, né? É uma situação análoga, né? Quer dizer, uma situação parecida com o que acontecia lá no passado. E iremos ver um pouquinho também hoje, na nossa aula de hoje. Trabalho infantil, infelizmente, é uma tristeza que acontece no mundo todo, ok? Famílias em situações de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica. Então a gente começa a perceber que crianças, tá, já a partir dos 5 anos de idade, dependendo do país, né? Eu estou citando um caso lá na plataforma de uma criança de 4 anos de idade na Índia, né? Ela começou a trabalhar e aos 10 anos ela tentou fugir, mas é muito difícil para as pessoas se livrarem dessa carga em que se coloca na criança para que a criança tenha alguma remuneração e vá levar para a sua família, né? Meninos, tanto menino quanto meninas. Então, isso não é uma exclusividade só dos países periféricos, né? O trabalho escravo, principalmente na Ásia, principalmente na África, aqui no Brasil, né? Na América Latina, né? Pessoas com a renda baixa, com a renda muito baixa, né? As crianças fora da escola e elas começam a ajudar no orçamento doméstico, né? A Organização Internacional do Trabalho ela estima que mais de 168 milhões de crianças entre 5 a 17
5 a 17 anos, no ano de 2012, estavam trabalhando, às vezes sendo remunerada e muitas das vezes não sendo remunerada. Mas qual é a grande preocupação? A preocupação é que ela saia da escola para contribuir para a renda familiar ou é forçada a trabalhar mesmo, porque ainda existe trabalho escravo no mundo, ok? E estima-se que o trabalho infantil ele é praticado, né, de idade a partir dos 5 anos, né? Eu estou citando um exemplo de uma criança de 4 anos, mas nós precisamos denunciar isso, né? Porque se não tiver um cidadão de bem para denunciar isso, fica difícil, porque a criança perde o estímulo para estudar, ela perde o estímulo de fazer as coisas que é da sua idade, ela pensa em remuneração quando ela não pensa em violência. Quando a família não os obriga a fazer isso, né? Claro que existem situações diversas, a gente não pode generalizar todos, porque o trabalho infantil tem certas controvérsias por conta de alguns países permitirem a partir dos 14 anos, aqui no Brasil é a partir dos 17, tá? Mas aqui no Brasil também nós pensamos que a partir dos 14, né, quando a exceção na Constituição, o Ministério Público ele permitiu que eles podem trabalhar como jovem aprendiz. Então, o Ministério Público tem exigido comprovação de frequência escolar para essas pessoas que trabalham, para essas crianças, né, vamos falar assim, que trabalham. A criança tem que comprovar que está matriculada, frequentando e com notas boas, ok? O trabalho infantil é perverso, tá? Pobreza, pouca escolaridade, baixa renda, pobreza, vai sendo um círculo vicioso. Alguns pedagogos, alguns psicólogos, eles mostram que isso é negativo, porque o trabalho exerce na função neuropsicomotora da criança, quer dizer, quando ela vai desenvolver as suas habilidades e competências para que ela se prepare para o mercado de trabalho, ela já está com o seu psicológico afetado, porque ela pensa trabalho, renda, ajudar na alimentação. E isso é muito difícil. Então, o trabalho, ele acaba, assim, de muitas vezes, impedir que as crianças frequentem, até mesmo aquelas que façam um esforço a mais, tá legalizada, é um jovem aprendiz, mas vai estar cansado, como é que ela vai frequentar a escola? Então, isso reflete negativamente na qualificação da mão de obra que futuramente ela pode exercer. E como é que fica a sua formação cultural? Como é que fica a sua formação social? Ela vai querer se interessar pelos clássicos literários? Ela vai querer assistir um filme em que ela possa ser estimulada à cultura? Frequentemente, não. Claro que há exceções, tá? Então, a Organização do Trabalho Internacional, ela incentiva, né, através da ONU, que a gente deixe esse trabalho infantil esquecido, né? Incentivar cada vez mais as crianças a terem sua autonomia dentro da escola, né? Muitas das vezes, as crianças estão trabalhando em lavouras. Muitas das vezes, as crianças vão trabalhar em atividades em que compromete o seu desenvolvimento físico. Elas podem se machucar. E aí a gente tem uma séria preocupação, porque não temos hospitais, não temos psicólogos, não temos tratamento para essas crianças para desenvolver a sua psicomotricidade, perpetuando assim o ciclo vicioso da baixa remuneração. As crianças não vão para a escola. No Brasil, só para a gente ter uma ideia, no século XIX, com as imigrações japonesa, o Brasil entrando na industrialização, a mão de obra infantil ela se tornou bem atrativa para as fazendas, porque os negros tinham sido libertos,
Os imigrantes vinham para o Brasil trabalhar, seus filhos trabalhavam também, para estudar tinha que ter um esforço muito grande. Nós tivemos o grande problema em que os negros que foram libertos não foram mão de obra aproveitadas, não se aceitavam crianças negras nas escolas. Então o que eles tiveram que fazer? Aprender um ofício, aprender uma profissão. Tá? E isso se tornou bastante atrativo porque é uma mão de obra com baixa remuneração. Os custos de produção para o empresário, para o fazendeiro, era bem baixo. Era mais fácil uma criança trabalhar muito mais do que um empregado adulto. E ela querendo cada vez mais ajudar a sua família, né, vai trabalhar. Então isso afasta ela da escolaridade. E aí vai crescendo a partir do século XX, a mão de obra vai ser cada vez maior e principalmente no setor informal, a evasão escolar, que é o grande medo do poder público, fazer com que essas crianças possam voltar para as escolas. Então, hoje, a gente pensa que por meio de programas assistenciais, que isso é muito bom falar sobre isso, né? O Bolsa Escola, o Bolsa Família, o que o governo faz? Ele incentiva os pais a matricularem seus filhos, manter seus filhos na escola, afastando eles do trabalho. Pode trabalhar através do Jovem Aprendiz? Sim, as famílias que participam do Bolsa Família, do Bolsa Escola, recebem uma determinada quantia do governo, né? Auxilia na alimentação da criança, auxilia na manutenção cultural, social. Alguns apontam até que esse assistencialismo, né, tira a vulnerabilidade, né? Que as crianças elas possam ser imunizadas, percebe que esse auxílio para elas estarem matriculadas dá uma segurança alimentar. Porque o grande problema que o Brasil sofre ainda é a fome. Ok? Então, por isso, as crianças os pais, né, estão recebendo esse auxílio para estarem matriculadas. Muito importante. A imprensa tem mostrado que algumas imprensas mostram que pessoas que não deveriam estar recebendo, recebem. Pessoas que deveriam receber, não recebem. Isso é um problema grave aqui no Brasil, ok? Então a gente tem que combater isso. E não é à toa que mais de 50% das crianças sofrem no trabalho acidente. E como é que a gente vai cuidar disso? Né? Com precários hospitais. Tá? Mas lembrando, o assistencialismo que o governo faz é uma medida muito positiva. Se é de direita, se é de esquerda, quem é que dá, quem é que não dá, quem é contra, quem é a favor, não importa, aquela família precisa se alimentar. E uma das formas é colocando o seu filho na escola e ela recebendo, a mãe, o pai recebendo, para que ele tenha uma segurança alimentar. Aí cabe à família mostrar que é através do estudo que a gente pode crescer na vida. Tá? Um outro assunto que nós iremos abordar também é o trabalho escravo em pleno século XXI, gente. Parece um absurdo, mas existe trabalho escravo em pleno século XXI. É uma situação análoga à escravidão, que acabou aqui no Brasil em 1888. Análoga por quê? Porque é muito parecida. Tanto no campo quanto na cidade, é triste, acontece no Brasil. A forma mais frequente de acontecer isso é a escravidão por dívidas. Tá? Você vai trabalhar, o seu patrão ele segura os seus documentos, retém, e aí ele só devolve quando você paga o que você deve ao seu patrão. Por quê? Você está indo lá trabalhar. Normal a pessoa receber um vale alimentação, um vale transporte, ou equipamento para poder trabalhar, só que com a confirmação da escravidão, como é que vai ser? Ela fica em dívida, porque ela se alimenta no trabalho, porque ela dorme no trabalho, porque ela usa as ferramentas do proprietário. O que isso vai acontecer? O patrão vai cobrar aquilo ali. Aí um exemplo, se ele recebe R$1.000 por mês, e aí ele acaba se endividando, porque ele se alimentou,
porque ele teve um colchão melhor, ele teve um cobertor melhor, ele teve uma comida melhor. E aí então o patrão vai botando tudo aquilo ali na ponta do lápis. Quando chega no final do mês, ele acaba devendo o patrão. Ah, não quero mais trabalhar, vou embora. Não, só depois que pagar a sua dívida, porque o documento está retido. É distante, normalmente acontece nas fazendas. Então essa dívida vai só crescendo, crescendo, crescendo. Então é muito importante a gente lembrar que a escravidão em pleno século XXI, tanto no campo quanto na cidade, a escravidão é forçada por dívida. E nesse caso, os trabalhadores pagam por tudo que eles precisam ali, tá? Principalmente aqui no Brasil. E quem é que fica mais refém dessa situação? São pessoas com baixa escolaridade, pessoas que dependem de alguma remuneração. A mão de obra vai ser explorada porque a família passa fome, os filhos passam fome, e aí existe os capatazes, existem os seguranças impossibilita a fuga deles. Imagina, você ter que fugir do seu local de trabalho porque você está devendo o seu patrão. Né? Já vi várias reportagens no Fantástico falando sobre isso. E é interessante a gente pensar também que a situação dos afrodescendentes, né, 4 séculos de escravidão, foram submetidos a grandes dívidas, deixaram marcas profundas na sociedade. E ainda hoje nós somos uma população que ainda pensa como escravocratas. Piadas, brincadeiras de mau gosto, situação de você não ajudar o próximo, impede que a igualdade entre a população brasileira fique mais distante. Infelizmente, nós somos um país, ainda que a escravidão acabou, mas a gente pensa em explorar a mão de obra. Olha a situação. E os afrodescendentes passam por essa dificuldade, por quê? Porque os indicadores sociais mostram que o salário é menor, menor participação em corporações em que eles possam ser chefes. Então, eles são mais atingidos pelo desemprego. A maioria exerce serviço ou trabalho informal, né? Mas nós estamos aqui para discutir isso e levar essa proposta para a sociedade, para os nossos governantes e mudar essa situação, tá ok? Nos encontramos daqui a pouco.